RC Arte. A vida é a maior de todas as artes. Aos sábados, às 13, no RCA, com Nélia Martins. Boa tarde para todos os simpáticos ouvintes da Voz da Terceira que escolheram sintonizar o RCA durante esta próxima hora da 10ª edição do RC Arte. Hoje os artistas são os da casa, mas disso falaremos mais à frente. Para já gostaríamos de dar a conhecer aos ouvintes que hoje, a partir das 14 horas, os Urban Sketchers da Ilha Terceira levam a cabo o seu 62º encontro, que vai decorrer num sítio paradisíaco e, claro está, inspirador para belos desenhos que, de certo, vão resultar de mais este encontro. Um grande bem-aja a estes artistas, Urban Sketchers, que não nos cansamos de divulgar. Que seja um encontro inesquecível para os Urban Sketchers da nossa ilha. De recordar também que a exposição Açores Riqueza Minha continua patente ao público até 31 de outubro no Etis Bar, Praia da Vitória. Um beijinho especial para a Diana Gomes, autora desta exposição. E agora tempo para o nosso primeiro tema musical desta tarde, porque para cada música existe um sentimento. It's just another walk in the rain, but I swore I'd never do it again. The money's gone with all of his friends, but then again we're playing pretend. We're running out of time again, my friend. Saving up all that we can spare to spend, and it's just another bump on the road, though it's all that I've known.
Comunicar é uma arte. A arte de romper com a solidão e partilhar emoções. RC Arte, com Nélia Martins. Hoje os artistas são os da casa. É verdade, porque hoje vamos falar sobre a arte da comunicação. E por essa razão, convidei excelentes comunicadores do Rádio Clube de Angra. Para mim, referências da comunicação social açoriana, colegas a quem tenho o privilégio de chamar de amigos. Para esta 10ª edição estou particularmente feliz porque o desafio lançado foi desde logo abraçado por eles e o seu conteúdo veio superar todas as expectativas que eu poderia ter criado. Obrigada a todos, sem exceção, por me apoiarem e por me transmitirem a certeza de que somos RCA. Neste caso, RC Arte. O nosso presidente, o sui generis apresentador do Show das Manhãs, traça-nos um caminho repleto de verdade do que é hoje a arte da comunicação, que é igualmente uma profissão. Boa tarde, Pedro Ferreira. Boa tarde, Nélia. Boa tarde, ouvintes do RC Arte. Pediu-me a colega Nélia que viesse hoje a este espaço, a este programa da programação de sábado do Rádio Clube de Angra, para falar sobre a importância da comunicação, a arte de comunicar. E de facto, esta é uma arte. Eu sou o Pedro Ferreira, estou com todos os ouvintes do Rádio Clube de Angra, à exceção de quando estou de férias, que acaba por ser o caso e fiz aqui uma perninha, mas regresso já para a próxima semana, entre as 7 e as 10 da manhã, de segunda à sexta-feira, a acordar a Terceira e os arredores no Show das Manhãs. Ajudo na informação do Rádio Clube de Angra e estou sempre, obviamente, disponível para comunicar consigo, o melhor ouvinte do mundo. Mas mais do que falar sobre a arte da comunicação enquanto um locutor de rádio, gostava hoje de abordar aqui as fake news e as ameaças ao jornalismo atual. É que os órgãos de comunicação social, e o Rádio Clube de Angra é exatamente isso, os órgãos de comunicação social, dizia eu, desempenham uma relevante e insubstituível função social de garantia do direito à informação dos cidadãos, assim como são veículos privilegiados de promoção da liberdade de expressão e de opinião, claro. Ora, esta função social é fundamental para a vitalidade de qualquer regime, nomeadamente e em particular de qualquer regime democrático como o que nós vivemos. Neste sentido, a defesa da pluralidade, a liberdade de informação, os direitos dos jornalistas, o cumprimento das regras éticas e deontológicas por parte dos profissionais de comunicação são essenciais, condições essenciais para a salvaguarda da democracia. E a mudança acompanha a vida. Aliás, já dizia o poeta que enquanto um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida nas mãos de uma criança. A mudança é salutar, mas se mal interpretada, nomeadamente por parte dos profissionais da comunicação, pode ter resultados que corroem a responsabilidade social de quem está a informar. E a mudança de paradigma entre quem procura informar não pode, nem deve, corromper os princípios básicos de quem tem a responsabilidade de informar. Mudar a forma de pensar, de praticar o jornalismo, a arte da comunicação informativa, é positivo e até inevitável, mas não pode desmerecer as regras definidoras da atividade. Informar é ser rigoroso, isento, deontológica e eticamente procurar a verdade. Dar cumprimento ao contraditório. Princípios dos quais não podemos, jornalistas e comunicadores, abdicar sob pena de deitarmos fora esta responsabilidade social de preservação da democracia que queremos e sob o pretexto de novos tempos. Não, os novos tempos não são justificação para tudo. A mudança não pode, por isso, confundir a análise crítica da realidade nem o sentimento de que, no meu tempo, é que era bom. Deve vingar, de maneira nenhuma. Senão estamos a aniquilar uma das profissões mais nobres e mais antigas do mundo. Das profissões entendidas enquanto atividade remunerada, mas enquanto arte de comunicar. Porque comunicar é de facto uma arte e também uma profissão. No entanto, as mudanças que têm vindo a ser introduzidas na realidade da arte de comunicação e do trabalho jornalístico contemporâneo têm imposto alterações de regras básicas que provocam turbulência, nomeadamente no espectro da informação.
O drama dos jornalistas e do jornalismo nos dias que correm é basicamente o drama da sociedade em que vivemos. As principais mudanças registadas no seio da profissão e da arte de comunicar prendem-se essencialmente com 4 aspectos essenciais. A alteração dos hábitos de consumo, por parte dos ouvintes, neste caso, ou dos leitores, no caso de imprensa escrita, ou dos telespectadores, no caso da televisão. O surgimento de novas plataformas. Todos nós estamos constantemente a ser bombardeados com informação que nos surge das mais diversas plataformas de informação e comunicação, mormente e particularmente o Facebook. A mercantilização da profissão, não só de jornalista, mas de comunicador, por via da loucura da obtenção dos lucros das grandes empresas de comunicação, mas também por via da loucura da obtenção de audiências, por via desta guerra das audiências que está instalada. E por fim, um quarto aspecto essencial, a criação de mecanismos de censura e até quase de autocensura, nomeadamente por parte de poderes políticos e até de poderes económicos. Verdade, de facto, estamos a falar de paradigmas que surgem com consequências que não são, de facto, as mais animadoras. Por exemplo, a alteração dos hábitos de consumo torna os meios ditos tradicionais como meios obsoletos, já quase face à velocidade com que a informação circula nas redes sociais. A informação que nem sempre é correta, factual, isenta e plural. Do surgimento das novas plataformas, importa desde logo aceitar que não programamos este novo mundo, mas também não o conseguimos evitar. E, portanto, este incontornável mundo digital tem, todavia, coisas boas, mas também ameaças sérias e oportunidades que não podem ser descuradas. A maior ameaça dos novos hábitos de consumo é a criação do chamado efeito rebanho. É que as redes sociais juntam tudo e todos, e deste melting pot acaba por surgir o que erradamente os estudiosos do fenómeno designam de jornalismo do cidadão. Mas os cidadãos não são jornalistas. Ora, a mercantilização da profissão, por via da loucura da obtenção dos lucros e das audiências, acaba também por fragilizar o papel distintivo da comunicação social, sobretudo a sua credibilidade. A precariedade é, aliás, e infelizmente, uma das palavras mais usadas por entre quem trabalha em órgãos de comunicação social nos dias que correm, e nós sabemos bem do que estamos a falar, sendo simultaneamente a palavra que melhor define também a profissão de jornalista e de comunicador nos dias que correm, nomeadamente em meios de comunicação social como o Rádio Clube de Angra, os mais pequenos órgãos de comunicação, mas que são fundamentais porque prestam um serviço público de proximidade, de informar e de formar públicos em realidades bem mais pequenas e até isoladas dos grandes centros urbanos. Em síntese, e feito este enquadramento genérico, diria que a crise está instalada também na arte do jornalismo e na arte da comunicação, que estas profissões não são indissociáveis, portanto, desta crise de valores que marca o modelo de sociedade em que vivemos. Diria também que o digital é uma ameaça forte à qual temos de nos adaptar, é verdade, transformando essas ferramentas que podem ser perigosas em oportunidades que assegurem, em certa medida, a própria sustentabilidade e credibilidade dos órgãos de comunicação social ditos tradicionais. Também queria dizer que todos os meios de comunicação só manterão a sua relevância se forem fortes nas novas plataformas. Lá está, só transformando os perigos em oportunidades conseguimos estar mais próximos, cumprindo com todas as regras, nomeadamente éticas e deontológicas, das carreiras jornalísticas e de comunicação. O regresso aos valores, aos princípios éticos e deontológicos é, por isso, um imperativo dos tempos que correm, até como forma de combater as chamadas fake news, não é? As notícias falsas sobre as quais também hoje temos que pensar e cada vez mais nos debruçamos. É que as entidades públicas terão que repensar substancialmente e profundamente os seus modelos de apoio à comunicação social dita tradicional, sob pena de continuarem a pregar contra a democracia, a fomentar uma sociedade assente na iliteracia e, por essa via, uma comunidade sem massa crítica e sem capacitação própria para praticar o mais elementar valor de abril, a liberdade de pensar, a liberdade de se expressar. E este exercício que fazemos todos os dias acaba pura e simplesmente por representar a arte de comunicar. Boa tarde a todos. Bom fim de semana. E depois do presidente, o vice-presidente, claro está. Não tem programa nenhum, é o que ele diz, mas o seu trabalho tem sido uma vastidão de trabalhos em áreas tão diversas do jornalismo, nesta casa e fora dela.
Olá, Miguel Sousa Azevedo. Olá, Nélia, num cumprimento extensivo ao vasto auditório do Rádio Clube de Angra. É um prazer estar neste teu novo programa. Eu sou o Miguel Sousa Azevedo, sou atualmente membro da direção do Rádio Clube de Angra e colaborador da casa. No caso sou vice-presidente e no caso não tenho programa nenhum, embora habitualmente faça algumas das edições do Magazine RCA num formato que me dá muito gosto, que é o da entrevista, sem grandes cortes e sem grandes edições, quase como se fosse em direto, e se possível em direto. Mas voltando um bocadinho atrás, comecei a colaborar com esta casa em 1996, entrei para aqui como jornalista repescado, chamemos-lhe assim, porque não era de facto esse o meu objetivo profissional, mas a verdade é que essa primeira passagem pelo Rádio Clube acabou por mudar o rumo da minha vida e hoje em dia mantenho-me como jornalista, embora já há vários anos a desempenhar funções de assessor de imprensa de um partido político, o que me reduz o espectro do jornalismo à parte desportiva que vou fazendo como colaborador não só do Diário Insular, aí também a outros níveis com uma crónica que vou mantendo de vez em quando, mas também como colaborador da Estação Pública, da Antena 1 e por vezes também da RTP, Açores e de outros órgãos de comunicação social, nomeadamente de imprensa escrita e também no que diz respeito às plataformas de internet, onde aliás tenho um blog, o Porto das Pipas, que já existe desde 2004, portanto está já quase a atingir a maioridade. Mas pedia-me então a Nélia que vos falasse de comunicação. Comunicar é de facto um desafio cada vez maior. No fundo, tudo passa por transmitirmos uma mensagem que no caso da rádio é ainda mais difícil de o fazermos de uma forma eficaz, porque não há imagem e costumo dizer, é uma frase que com certeza já outros usaram, mas penso que na rádio atingimos plenamente os nossos objetivos quando conseguimos que o ouvinte visualize aquilo que estamos a relatar, visualize ou sinta de alguma forma o que lhe estamos a querer passar em termos de ambiente, em termos de disposição até, e quando temos uma conversa mais animada, isto quando falamos de entrevistas, mesmo que sejam entrevistas com vários intervenientes, quando conseguimos de facto fazer passar para o lado lá da antena o que se está a viver dentro do estúdio, no caso. E aí tenho sempre que referir que eu gosto muito de fazer rádio, mas nunca tive um programa de autor, chamemos-lhe assim, como a Nelly tem agora o seu RC Arte, depois de ter tido durante vários anos o Conversas Afinadas e outros formatos que ela nos foi oferecendo aqui no Rádio Clube de Angra. Como nunca tive esse compromisso de um programa fechado, em que eu tivesse que preencher conteúdos de alguma forma, e sou um colaborador saltitante, realmente o que eu prefiro fazer na rádio são diretos, independentemente do tema que abordem esses diretos. Adoro naturalmente fazer as coberturas desportivas, essencialmente do desporto motorizado, porque é onde eu estou mais à vontade, mas até já fiz relatos de futebol. Foi uma estreia difícil, mas que rapidamente percebi como é que a coisa funcionava, e aí então é que era mesmo preciso puxar dos galões para fazer passar o ambiente que se vivia dentro de campo e fora dele. No caso na ilha de São Jorge, no jogo que atribuía o título de campeão da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, entre o Desportivo Lense e o Boa Vista da Ribeirinha. Como podem calcular, os ânimos até se exaltaram um bocadinho e fez parte desse desafio tentar transmitir a quem nos ouvia, que era muita gente no caso, o que é que efetivamente estava a passar dentro do terreno. De facto, os diretos têm uma magia especial porque cabe-nos, através do improviso e através também da preparação que se faz para as coisas, fazer passar a tal mensagem, recriar o ambiente que estamos a viver in loco para quem não estando presente o pode sentir da melhor forma se formos eficazes. A comunicação de facto é o grande desafio dos tempos modernos, até porque hoje em dia temos um excesso de informação notório, especialmente com o advento das redes sociais, ou seja, e de uma forma muito crua, consome-se todo e qualquer tipo de porcaria e cada vez mais cabe às pessoas fazerem a triagem necessária para que realmente não ocupem o seu cérebro, o seu pensamento e o seu tempo com coisas inúteis. E até porque cada vez mais as pessoas têm falta
de tempo, têm menos paciência. Um exemplo crasso é o que acontece nas sessões públicas, seja de que for, em que cada vez mais há a tendência para os intervenientes falarem pouco tempo, porque as pessoas não conseguem prender a atenção, ao contrário do que acontecia há alguns anos ou há algumas décadas. Cada vez menos as pessoas conseguem ter atenção ou prestar atenção ao que está a ser dito, e é habitual vermos plateias com algumas dezenas de pessoas em que metade está a mexer no telemóvel, sinal de que a comunicação não se está a efetuar. Outro caso concreto e que está a acontecer neste momento são as campanhas eleitorais, onde o desafio é que os candidatos, os partidos, os intervenientes, os movimentos de cidadãos, seja lá quem for, façam passar mensagens claras e objetivas, e penso que continua a haver essa dificuldade. Apesar da profusão de meios, porque eles hoje estão presentes nas redes sociais, muito nas redes sociais, até, na minha opinião, erradamente demasiado nas redes sociais, porque não é por aí que se alcança o maior número de pessoas, no contacto porta a porta, nos cartazes, nos panfletos que se entregam às pessoas, nas próprias comunicações que se vão criando para a imprensa, mas a verdade é que temos cada vez mais de ser objetivos, porque as pessoas têm menos tempo, menos paciência e têm excesso de informação à porta de casa. Todos os dias nos entram milhares e milhares de caracteres, de imagens, de efeitos comunicativos, os quais temos que saber escolher, e isso não é fácil. Aliás, é um outro exemplo que também já dei numa outra intervenção, que é nós aferirmos ao fim de uma semana, por exemplo, quanto tempo estivemos a manusear o ecrã do nosso telemóvel, que supostamente era um utensílio que há 22, 23 anos servia única e exclusivamente para fazer chamadas, com a facilidade de substituir a tradicional rede fixa. Agora não, o telemóvel é um instrumento que serve para tudo, até de vez em quando para fazer chamadas. E não falamos 3 horas ao telefone por dia, mas estamos 3 horas nas redes sociais por dia no telemóvel. Confiram isso no vosso telemóvel e façam lá a média da última semana. Esse é também um efeito da comunicação atual e da forma como atualmente se comunica, que, por incrível que pareça, com todo esse excesso de informação, com todos esses dados à nossa disposição para trocarmos impressões e para debatermos ideias, a verdade é que as pessoas cada vez comunicam menos presencialmente umas com as outras e refugiam-se nas redes sociais, e de facto o ideal seria moderarmos essa utilização e passarmos a conviver com telemóveis desligados, por exemplo. No caso da rádio, e porque já ultrapassei completamente o âmbito deste pedido que a Nélia me fez, penso eu, no caso da rádio, toda a gente pode mexer no telemóvel e está a ouvir rádio, mas tem de estar a prestar atenção. A rádio é efetivamente o meio de comunicação para o qual o ouvinte, no caso, tem de estar mais atento, porque ele não tem mais nada a que se prenda senão a música, as palavras e as tais sensações que, quando conseguimos comunicar da melhor forma, fazemos passar pelas ondas artesianas. Portanto, ao contrário do que muitos previam, que a televisão viria a matar a rádio, a internet viria a matar a rádio, enganam-se. A rádio continua muito viva e continua a ser, na minha opinião, o melhor meio de comunicação para nós captarmos uma ideia e ficarmos a pensar nela. Tanto que agora vos faço também esse apelo. Fiquem a pensar nisto que eu disse. Obrigado, Nélia, pelo convite e as maiores felicidades para o teu RC Arte.
catching out with grace. I'm catching out with grace. War without a gun, it's not yet been won, 'cause sorrow weighs a ton, and I am not yet done. So take another slice of my heart's rock hard dice. You've done it once or twice, so my love is the price. I'm catching out with grace. I'm catching out with grace. I'll burn this out, burn this amaze. I'm getting out with grace. I'm getting out with grace. I'm getting out with grace. Apresentador do programa Playlist, mostra-nos todas as semanas que a música é a mais antiga forma da arte de comunicar. Miguel Betancourt, boa tarde. Olá, boa tarde, eu sou o Miguel Betancourt, sou colaborador no Rádio Clube de Angra com um programa semanal, o Playlist, que passa aqui na Voz da Terceira aos sábados, das 19 às 21 horas. E recebi aqui um convite da Nélia para o seu RC Arte para deixar aqui um testemunho breve sobre a arte de comunicar. Bom, eu não domino propriamente a arte de comunicar no verdadeiro sentido da expressão. Aliás, aprecio mais ouvir do que falar. Assim, se é verdade o que dizem que um bom ouvinte é, nesta condição, também um bom conversador, diria que esta característica faz de mim um bom comunicador. Diria, mas não digo, porque na verdade não me reconheço como tal, sem qualquer modéstia. Não neste contexto da rádio, pelo menos. O meu papel aqui, na rádio, no Rádio Clube de Angra, está bem mais próximo da música, que é uma das mais antigas formas na arte de comunicar, é verdade, do que da conversa, frente a frente com um interlocutor. E é de música como veículo de comunicação que deixo este contributo no RC Arte. Os diferentes elementos da música, como a melodia, a harmonia, as notas e as pautas, tornam-na numa linguagem universal, permitindo desde logo a sua fácil leitura e interpretação por músicos, claro está. Mas a música é mais do que isto, é transmissora de mensagens, uma interação, o que a torna muito relevante como processo de comunicação. Um canal de comunicação fundamental, em que as pessoas acabam por partilhar emoções, intenções e significados. Tal como na interação verbal, em que é necessário e essencial que exista um emissor, uma mensagem e, lá está, um receptor. A música é feita de pessoas para pessoas, às quais a comunicação chega com diferentes significados, o que por si só justifica a complexidade e a importância que a música significa na sociedade e na forma como nos relacionamos. Aliás, numa reflexão muito interessante a este respeito,
O terapeuta da fala e musicoterapeuta Jorge Miguel Jesus refere que, e cito, entre as muitas características que nos definem enquanto seres humanos, há duas que são inegavelmente únicas: a linguagem e a música. Estes elementos estão não só presentes em todos os seres humanos, como também em todas as sociedades, independentemente do seu desenvolvimento cultural. Ao longo do tempo, o ser humano tem encontrado artefatos que comprovam que a música acompanhou a evolução da espécie, despertando o interesse como objeto de estudo nas áreas das neurociências, da biologia, saúde, antropologia, musicologia, etc. Darwin, em 1871, considerou a hipótese de que as origens das nossas competências de comunicação tenham surgido de uma forma de comunicação intermediada pela música. Hoje em dia, a música tem um consumo muito alargado, acompanhando o ser humano no seu dia-a-dia. No entanto, apesar do uso diário, quase banal, a música é uma ferramenta cada vez mais utilizada na área da saúde. Enquanto ferramenta, pode ser promotora de estados de saúde, sendo cada vez mais explorada por diversos profissionais que a adaptam aos domínios das suas disciplinas, entre os quais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala e musicoterapeutas. Bom, Nélia, obrigado por me concederes também o prazer de deixar aqui este breve e sentido contributo. Um abraço para ti, extensivo a todas e todos os grandes comunicadores, desta casa, do Rádio Clube de Angra, e, claro está, aos melhores ouvintes do mundo, vocês que estão desse lado, na antena da Voz da Terceira. Um abraço, muita saúde. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me that when I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And though my I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, oh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hand, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And though my I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, oh. And when you're done, I'll make you do it all again. Oh, they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. Oh, they say, move for me, move for me, move for me, oh. When you're done, I'll make you do it all again. All again. I'll make you do it all again. Oh. Dance for me.
I do the things I do before. They say, move for me, move for me, move for me, oh. When you're done, I'll make you do it all again, all again. Chegou o momento do testemunho da minha colega e parceira de muitos diretos, que desde a primeira hora também me apoiou e incentivou para que o RCArt fosse uma realidade. É ela que nos traz tranquilidade e equilíbrio com a sua voz suave e com um coração de ouro que muito tem feito brilhar a nossa rádio. Eu sou a Odília Borges, faço o programa Manhãs da Rádio, de segunda a sexta-feira, aqui no Rádio Clube de Angra. Pede-me agora a querida colega Nélia que eu defina comunicação. A primeira ideia que me surge é que comunicar é, acima de tudo, partilhar estados de espírito, pois assim se atenuam tristezas e se ampliam alegrias. Acresce ainda a minha convicção de que cada vez que se comunica deixa-se uma mensagem de vida que é pessoal, que é intransmissível por qualquer outra pessoa. Cada ser é único e a mesma experiência tem captações e leituras próprias das sensibilidades e das vivências de cada qual. Daí a exclusividade do ato de comunicar. Felizmente, é já lugar comum afirmar-se que é ensinando que se aprende, e daí a riqueza recíproca de qualquer comunicação que abre o caminho para que sejam atingidas pela positiva vidas e pessoas que, no caso da comunicação social, nunca conheceremos e ainda assim, estranhamente, respira-se uma irmandade indescritivelmente familiar. Talvez isso seja mais notório quando se usa um modelo de comunicação que mostra as palavras saídas da abundância de um coração a transbordar. Chegados a esta constatação, vale muito a pena referir que é sábio também aproveitar as oportunidades que nos surgem para ficarmos em silêncio. Assim também se comunica. Citando São Francisco de Assis, ensinem sempre e, se for preciso, usem palavras. Em contexto de rádio, comunicar é mais do que um privilégio, é estar no ar com os ouvidos postos na terra de cada um e querer transformar palavras em sementes de esperança numa humanidade tanto melhor quanto mais aberta à grandeza da verdade. Nesta profissão, como em todas as outras, é bom ter em mente o conselho que o Papa Bento XVI deixou no nosso país, a quando de uma visita a uma galeria de arte. Fazei coisas belas, mas, sobretudo, tornai as vossas vidas lugares de beleza. Nélia Martins, que a ti nunca te falte este dom de comunicar e que o Rádio Clube de Angra nunca perca o RCArt. A falar é que a gente se entende e a ouvir-te sentimos-nos muito bem. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets on my knee. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Put on the red light. You put on the red light. Put on the red light. You put Roxanne. Como se diz em inglês, the last but not the least, Luís Rafael do Carmo. Ficou para o fim de propósito,
porque, antes de mais, faço questão de referir que este senhor da comunicação me acompanha desde o primeiro RC Arte na edição do programa. A edição é por si só também uma arte. A arte de colar todos os pedacinhos, de juntar as peças do puzzle. É um trabalho de veras importante e que o Luís Rafael do Carmo também domina. Somos, pois, uma equipa. Sem ele, as músicas não entrariam no tempo certo e os textos não encaixariam do mesmo modo no alinhamento. A rádio vive da voz. É verdade, mas a rádio vive também da partilha de conhecimentos e de sensibilidades. Obrigada. Olá, companheiro. Olá, Nélia. Obrigado por este convite para falar de comunicação ou comunicar, sobretudo vindo ele de ti, uma extraordinária e inata comunicadora. Estou aqui diariamente, sempre entre as 14 e as 17, entre as 2 e as 5 da tarde, a fazer uma mudança de turno e depois, ao fim de semana, ao domingo, cá estou de novo às 9 da noite para uma noite mais calma e mais tranquila com o Oceano Atlântico. A rádio é, por excelência, um meio de comunicação brutal. A rádio vive da voz. E a voz tem cada vez mais uma importância soberana na rádio. É o seu lado visível, ou se preferires, o lado audível. No mundo atual, em que se assiste a um aumento digital através da web em deferimento do broadcast, o paradigma da rádio alterou-se completamente. O rádio, como conhecíamos até há uma década atrás, está com os dias contados, se não acabou mesmo. A emissão beneficia agora das facilidades que a tecnologia proporciona hoje para as rádios. Mas é importante não esquecermos o DNA que faz parte da vida dos ouvintes. Mesmo no mundo tecnológico, as pessoas continuam a sentir medo, a terem conquistas, a sentirem frustrações e a terem as suas vontades e as suas necessidades. É aqui que nós nos encontramos. O locutor, hoje animador de cabine, tem de deixar de gostar de se ouvir e traduzir a ideia em textos simples, curtos e diretos, ao contrário das grandes vozes e dos enormes textos do não há muito tempo. A comunicação é agora mais próxima do ouvinte, que faz parte da rádio, que está mais presente, envolvendo o mesmo e procurando fazê-lo sentir-se parte da emissão do programa. O ouvinte é a parte mais importante da rádio e deve falar-se diretamente com ele. Antes, era o ouvinte que ia ao encontro da rádio. Hoje, é a rádio que vai ao encontro do ouvinte. As redes sociais mataram o romantismo da voz, o sonho de quem está por detrás do microfone. Hoje, o Facebook, entre outras, dita a imagem. E em alguns casos, estraga-te o sonho do loiro, do moreno, do alto, do atlético ou até onde a imaginação nos levava. Atrás do microfone já não está um veículo de rádio. Está sim a própria rádio, capaz de dominar os desafios diários, integrando-a nas novas tecnologias, plataformas, linguagens e recursos, melhorando assim as conexões emocionais e a interação da rádio com o seu público. Uma rádio como a nossa deve ser atualizada, integrada nas redes sociais, trazendo novas experiências para os ouvintes, com novidades sempre, mas sendo sempre autêntica, entusiasta, ágil, inovadora, simpática e próxima do seu público-alvo, que tem de ser bem claro e bem definido. Hoje pensamos antes de falar. Decidimos sobre o que vai ser dito e a quem se destina, e comunica-se de forma concisa, precisa e clara, evitando-se usar frases longas e complicadas. E se a mensagem for longa, divide-se em mensagens mais curtas, tornando-a mais compreensiva. Apesar de generalista, no nosso caso,
A comunicação radiofónica não pode querer atingir todos os públicos. Deve definir claramente o que pretende e quem pretende que fique ali, sintonizando com maior companhia, com maior fidelidade e cada vez mais perto. E se o melhor improviso é sempre aquele que se escreve, comunicar não é tanto aquilo que se diz, mas o que o outro compreende que foi dito. Comunicar continua a ser extremamente importante na rádio, e na rádio a voz continua a ser de uma importância extrema. Bom fim de semana, boas comunicações. By the way, do you know you are so beautiful to me? By the way, crazy little girl, why don't you stay with me tonight? My angel, my sweet angel, my angel, my sweet angel, my angel, my sweet angel, my angel, my sweet angel. By the way, if I told you lately that I love you, that I love you. By the way, can you stay with me tonight? Tonight. My angel, my sweet angel, 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 my angel, my sweet angel. RC Arte. Have you wondered what do you mean to me? 'Cause I've been waiting for a shot to make you see from where this magic came to small for you and me, you and me. Let's take a shot for eternity. It won't be too long. Time fades away when you're around for me. Let's give it
assim que pensamos a 10ª edição do RC Arte, rodeada de especiais comunicadores. Hoje, os artistas foram os da casa. A comunicação, mais do que uma arte, são as diversas formas de expressarmos o que nos vai na alma, o que sentimos, o que queremos, o que vemos, o que vivemos e o que acreditamos. Obrigada Pedro Ferreira, Miguel de Sousa Azevedo, Miguel Betancourt, Odília Borges e Luís Rafael do Carmo pelo vosso carinho. Se nós soubéssemos o quanto o carinho salva, a atenção alimenta e a união fortalece, não nos estaríamos perdendo uns aos outros todos os dias. Pelo contrário, só juntos valerá sempre a pena comunicar. Boa tarde, até ao próximo RC Arte. RC Arte. A vida é a maior de todas as artes. Aos sábados, às 13, no RCA, com Nélia Martins. I